Caríssimos, boa noite. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Eu sei que sou até um pouco estranho, porque o tempo hoje é tão corrido, né? Mas feliz ano novo. Né? Porque hoje é tudo tão rápido que parece que ano novo faz tanto tempo que de novo não tem nada. Não é verdade? Hoje a gente vive períodos tão céleres, ou nós vivemos de forma tão acelerada na vida, talvez essa seja a verdadeira conotação, que sou até estranho ouvir um desejo de feliz ano novo. Mas ainda estamos em janeiro, e é o nosso primeiro contato em 2013. Eu espero que o período de festas tenha sido um período muito tranquilo, de muita paz, de muita serenidade, de muitas alegrias. E que 2013 seja aquilo que nos propomos ser e fazer que 2013 fosse. Né? Porque essa mudança de calendário, apesar de ser simbólica, nós bem sabemos disso, mas ela tem uma carga simbólica bastante expressiva. É curioso perceber, e que bom que é assim. Na verdade, o ideal seria que essa renovação, esse bafo renovador que nos alberga no final do ano, se perpetuasse em nós a cada amanhecer de um novo dia. Mas quando chega no final do ano, parece que nós ganhamos uma força renovada. Aquela esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, de projetos a se concretizarem, de que, poxa, aquilo que não deu certo, agora em 2013 será diferente. E nós nos alimentamos ou realimentamos-nos de uma esperança que vai se minguando no transcorrer dos dias. Aquele ânimo inicial de 31, 2, já não nos acompanha na mesma força de agora, para muitos em sociedade. Por isso eu dizia que parece tão estranho desejar feliz ano novo, porque para tanta gente já aconteceu tanta coisa, que de novo esse ano não tem mais nada, porque dizem alguns, na verdade tem os mesmos problemas que tinha em 2012, que tinha em 2011 e que talvez tenha de novo em 2014. Mas, na verdade, o que essa simbologia precisa impregnar em cada um de nós é essa renovação de esperança. Principalmente essa renovação na esperança em nós mesmos e na vida. De buscarmos algo diferente, de fazer algo diferente. Principalmente quando nos alimentamos interiormente, filosoficamente, espiritualmente, religiosamente, de uma proposta de renovação contínua, que nos conclama a cada um a ser e fazer de uma forma não antes feita, ou até, em alguns casos, a reforçar propostas assumidas e só timidamente ensaiadas em alguns momentos. Para que um ano seja novo, é necessário que aquelas potências celestiais, depositadas em nós por misericórdia divina, possam de fato desabrochar. Que tenhamos a posse verdadeira dessa consciência de que a vida precisa ser nova a partir do que eu faço, a partir do que eu penso, a partir do que eu me disponho a ser. E uma grande proposta a ser abraçada pela vida é uma proposta de bondade. A proposta de nos investir do ideal de bondade. Mas não aquela bondade de distribuir esmolas, de distribuir roupas, mas uma bondade que tem um contexto muito maior. O espírito Joana de Ângeles apresenta a ideia de bondade como um dever retributivo do indivíduo para com a vida, diante de tudo que de maravilhoso a vida lhe oferta.
E apesar de todas as dores que cada um de nós vivencia, e essa dor ela é generalizadamente distribuída a todos, porque nenhum de nós passa por essa existência incólume a dor, né? Tanto é que se eu perguntasse aqui quem não tem um problema na sua vida, acho muito difícil que alguém levantasse a mão. Porque todos nós carregamos a nossa cota de dor, construída individualmente, buscada e perseguida através das nossas próprias opções de um passado remoto ou de um passado recente. Mas cada um de nós caminha par e passo com as dores que construímos, que semeamos no nosso próprio jardim. E essas dores, apesar delas, não são capazes de suplantar a quantidade de benesses que a vida distribui a cada um de nós. É bem verdade que há dores que são tão pequenas que aos olhos dos outros não têm significância alguma. Há outras que são enormes, que envolvem muitas coisas, que levaria até uma determinada quantidade de tempo para ser contada a trajetória dessa dor. Mas dor é dor, e só quem sabe o tamanho da sua dor é quem a sente. Mas independentemente da dor que carreguemos, a gente não pode deixar de considerar a quantidade de bênçãos que nós recebemos da vida, sendo a própria vida a primeira e maior das bênçãos. E desta feita, nós temos sim, apesar das lágrimas, apesar dos sofrimentos, das contrariedades, de todas as ordens e que se renovam, nós temos uma quantidade de bênçãos a agradecer muito grande. E a única forma de se agradecer ao que de bom a vida nos oferta é sendo bom para com a vida. É o dever retributivo que a bondade se expressa. Na nossa sociedade tem um ditado, creio que os amigos conhecem, que diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não é verdade? Mas, na verdade, o ditado, né, se a gente for ligar a tecla SAP do Espiritismo, o ditado está mal aplicado. Porque quem dá aos pobres não empresta a Deus. Quem dá aos pobres, e todos nós somos pobres porque carentes de alguma coisa, carentes financeiramente, carentes de atenção, carentes de carinho, carentes de afeto, carentes de uma palavra amiga, carentes da compreensão alheia. Todos nós somos pobres, em alguma medida, de alguma forma. E quem dá aos pobres não empresta a Deus, mas amortiza sua dívida para com Deus, através do exercício de amor ao outro. Essa é a verdadeira dinâmica da bondade. Nós precisamos ser bons em nome de tudo que nós recebemos, que só há uma maneira de agradecer: ser um bom para com o outro. Porque Deus não precisa da minha bondade, mas a minha bondade, enquanto co-artífice do universo, faz com que a presença de Deus se manifeste perante alguém que dele precisa e que nós nos disponibilizamos a ser instrumentos. Nesse momento de exercício de bondade, a parábola do administrador infiel vem justamente retratar um momento em que nós nos esquecemos da gratidão que precisamos ter para com a vida. Do momento em que a ingratidão graça no nosso espaço íntimo e domina as nossas atitudes. No momento em que a nossa bondade a Deus se converte numa infidelidade, nos tornamos alheios, agressivos e arredios ao próprio Deus, que nos disponibilizou em inúmeras situações de exercitar a nossa bondade. Essa parábola, que é a parábola que, como o Fábio disse, é o trabalho que vai abrir a semana comemorativa da Constituição Jurídica do NEAS,
né? É uma semana que se renova e que, como o Fábio disse, completa 43 anos a constituição jurídica do NEAS. Como o Fabinho também contava, na verdade o NEAS existe há mais tempo do que 43 anos. A gente conta esses 43 anos, que será no dia 27 de janeiro especificamente, o momento em que documentalmente, legalmente, juridicamente, a instituição, o centro espírita, o núcleo espírita existiu. Porque esse esboço que já havia na espiritualidade, como o Fábio muito bem colocou, que nada ocorre daqui para lá. Tudo é transplantado do mundo espiritual para cá. E principalmente trabalhos desta ordem. E esse trabalho ela já existia na casa da família Cabral, que é o esboço do núcleo espírita Alta de Souza. E é por isso que eu perguntava a Fabinho quando eu vim, eu fiz, você viu irmã Yara? Porque eu não vi irmã Yara hoje, você viu, Nilda? Irmã Yara, está lá embaixo, eita, ela vai dizer, minha filha, por que você falou? Porque Yara Cabral, não é verdade, Pati? Yara Cabral, nossa irmã Yara Cabral, que é a viúva de irmão Hamilton Cabral, eles são os fundadores, as primeiras pessoas da casa. Esse terreno onde hoje a casa se encontra foi uma doação, não só financeira, mas do coração. Porque a irmã Yara conta, se a memória não me falha, se estiver errado, irmã Yara, a senhora me corrija quando acabar a palestra, mas se a memória não me falha, esse terreno foi uma troca. Ao invés de comprar a casa deles, eles compraram esse terreno para ser o NEAS. Então, é uma família, são pessoas a quem muito devemos. E já que falávamos em bondade e em gratidão, nada mais que justo, sem exercitar orgulho nem vaidade, porque nem precisam, do que lembrar as pessoas, as figuras muito queridas de Hamilton Cabral, que já se encontra na espiritualidade, mas trabalhando, e Yara Cabral, que está aqui entre nós, contando a história, lembrando-nos dos desafios dos primeiros momentos, desafios que enriquecem a grandeza dessa casa e a história dessa casa. Além de, claro, tantos outros trabalhadores daqui e do plano espiritual, que como nós se juntam para, como diz Fábio, fazer esta casa, porque uma casa não são as paredes, como um lar não são as paredes da moradia. A casa são as pessoas e o que nós fazemos dela. Do mesmo jeito que as nossas casas são o que nós depositamos de afeição, de carinho e de cuidado, o núcleo espírita Alta de Souza é o que cada um de nós faz dele. A nossa boa vontade, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso compromisso e dedicação e disciplina. Porque quem serve a Jesus não pode esquecer desses dois Ds, dedicação e disciplina. Porque o trabalho é voluntário, mas exige dedicação, porque lida-se com coisa santa, e disciplina, porque a vida é disciplinarmente regida. Irmã Yara Cabral. Obrigado, Nilda, por ter trazido. Eu sabia que ela ia falar. Vai me dar um cascudo, né, irmã Yara? E a parábola, a parábola do administrador infiel, obrigada, Nilda, é uma das parábolas mais intrincadas da mensagem de Jesus. Muitas vezes, ao nos depararmos com a mensagem de Jesus, nós nos questionamos, muitas coisas não compreendemos direito, algumas coisas são para nós estranhas, como Jesus disse isso, ou o que Jesus quis dizer com isso. A parábola do administrador infiel é uma delas. É uma das mais complexas de se entender. E nós vamos relembrar por quê. É uma parábola que só é registrada pelo evangelista Lucas. Dos 4 evangelhos, apenas Lucas o registra. E está lá no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Como ela é um pouquinho longa,
optei por lê-la de acordo com a Bíblia. Alguns me perguntaram, se eu tinha me convertido, mas não custa nada a gente pegar o texto original da Bíblia. E disse assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico, e ele começa a contar a parábola, que tinha um administrador. E este administrador lhe foi denunciado como quem estava a desperdiçar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, disse para si: que farei, pois, já que o meu senhor me tirará a administração? Trabalhar na terra? Não posso. Também mendigar terei vergonha. Eu sei o que eu farei, para quando me for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo ele, o administrador, chamado cada um dos devedores do homem rico, do Senhor, disse ao primeiro dos devedores: quanto tu deves ao meu patrão? E respondeu este devedor: devo 100 cados de azeite. Cados são medidas. E ele disse: então, toma aqui a conta, assenta e corrige-a depressa e escreve só 50. De 100, escreve 50. E depois ele perguntou a outro devedor: e tu, quanto deves? E o devedor respondeu: devo 100 coros de trigo, outra medida. E ele disse: toma a tua conta, corrige e escreve aí 80. De 100, baixou para 80. E diante dessa atitude do administrador, o Senhor elogiou a atitude do administrador infiel, porque ele houvera ser prudente. Essa é uma das partes complicadas da história. Porque, disse o Senhor, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E mais, vos recomendo eu, o Senhor, das riquezas de origem ilícita, fazei amigos, para que, quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nas mansões da morada eterna. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Aquele trecho muito conhecido: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa parábola, como eu já tinha destacado, ela tem umas partes que, particularmente, a impressão que se tem é a seguinte: você começa entendendo até o momento do elogio. Quando o administrador elogia, faz como assim ele elogiou? O administrador fez a conta errada. Prejudicou porque o Senhor acabou recebendo menos do que ele tinha direito, porque ele fez, usando uma palavra muito nossa, um conchavo com os devedores. E o Senhor acabou recebendo menos do que ele tinha direito, numa atitude de esperteza. Porque ele disse: ué, vou perder o meu emprego, quem vai me dar emprego? Então eu vou agradar os devedores, porque eles vão pagar menos do que devem,
Meu senhor vai receber algum dinheiro, até que ele descubra qual é o certo, vai demorar um tempo. E aqueles devedores do meu patrão ficarão satisfeitos comigo. E como é que o Senhor elogia uma atitude dessa? Essa é a parte que soa estranha na mensagem de Jesus. E é por isso que, como qualquer mensagem de Jesus, é necessário contextualizar. A primeira contextualização a ser feita é que Jesus apresentou essa parábola no momento em que ele tinha sido convidado e estava fazendo refeição junto de publicanos e pecadores, que eram dois grupos de pessoas mal considerados aos olhos dos fariseus, que eram aqueles senhores puros da sociedade. E eles percebiam, diz lá Lucas no capítulo 15, esse é o capítulo 16, que os fariseus se chocaram em ver que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E disse: como pode este homem ensinar a conviver e comer junto com publicanos e pecadores? E quando Jesus, em percebendo essa situação, começou a apresentar parábolas. E todas as parábolas no mesmo propósito que nós veremos ao final, no sentido de mostrar que a todos é dado a oportunidade de recomeçar, apesar dos defeitos, apesar das falhas que se apresentam, apesar de uma trajetória de equívoco que tenha na sua vida. Porque ele apresenta Jesus respondendo indiretamente aos fariseus, apresenta a parábola da dracma perdida, apresenta a parábola da ovelha desgarrada, apresenta a parábola do filho pródigo e encerra com a parábola do administrador infiel. Então foi nesse momento em que ele apresentou essa parábola. E para isso, ele utilizou de alguns elementos de simbologia bastante acentuada e que cabe para cada um de nós. O homem rico, como nas parábolas de Jesus, representam o próprio Deus. É o Senhor, o Deus do universo, aqui representado como o homem rico ou como o Senhor. O administrador somos nós, os homens, que recebem de Deus, que recebem do Senhor rico da parábola, bens a administrar. Porque um administrador, como ocorrem com homens que têm grande fortuna, são aqueles que vão tomar conta de algo que não é próprio, é de alguém. Mas que ele precisa tomar conta, esse administrador, com bom zelo, com cuidado, de forma que o Senhor, que o dono daquele bem, possa de fato ter todas as vantagens que aquele bem aplicado possa disponibilizar. Só que esses bens da parábola não são apenas bens financeiros. Porque normalmente quando nós pensamos em distribuição de bens, distribuição de talentos, nós, de uma maneira muito rápida e equivocada, só associamos a bens materiais. Eles também são bens doados, permutados por Deus para uma administração temporária nossa. Mas há outros bens que têm valor bastante acentuado e não financeiramente medido. Desde o nosso corpo físico, que não é propriedade nossa, mas é uma posse mansa que usufruímos, do qual devemos bem cuidar, que nós devemos zelar pelo nosso corpo, pela boa mantença da compleição física, cuidando da nossa alimentação, utilizando dos recursos necessários, disponibilizados pela medicina, de acordo com as nossas possibilidades materiais, para bem cuidar do nosso corpo. Inclusive pelos pensamentos que emanamos, que podem intoxicar a nossa organização física, porque vai atingir diretamente o nosso perispírito. E há uma transferência direta daquilo que está gravado no nosso perispírito, que vai contaminar o corpo físico. Então, desde o nosso corpo físico, que é o nosso primeiro e mais valioso bem,
Enquanto encarnados, nós já temos esse dever de administração para com Deus. Deus não deu esse corpo físico para que nós malbaratássemos com ele, descuidasse, não zelasse. Muito pelo contrário. Há uma necessidade de cuidado, de respeito ao próprio limite das forças, de uma alimentação adequada, de um cuidado para com ele, para que essa máquina possa oportunizar a cada um de nós os momentos necessários para o crescimento. Não sem razão, a gente sempre lembra o exemplo bastante significativo de André Luiz, né? Quem se recorda do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série de André Luiz, recorda-se que ele chegou à pátria espiritual com a pecha nefasta de suicida. E o suicídio dele não foi o suicídio direto de simplesmente ceifar a vida física, mas foi do mau cuidado, como no filme, quem assistiu o filme deve recordar. Um mau cuidado, uma alimentação desregrada, um zelo não adequado ao corpo, a essa bênção divina. Então, desde esse primeiro momento, nós temos um bem a administrar. Mas há outros igualmente importantes. A nossa inteligência, por exemplo. Que tipo de destino, de finalidade nós estamos dando à inteligência que Deus nos concedeu? Porque muitas vezes a gente diz assim, inteligente é Albert Einstein, que tinha QI elevado, o homem mais inteligente da face da Terra, mas cada um de nós tem uma cota de inteligência ímpar, singular. E do mesmo jeito que nós somos muitas vezes, né, principalmente as donas de casa, são hábeis, né? Apesar, essa minha fala foi preconceituosa, porque homem hoje na cozinha é muito comum e cada vez mais dá show, né? Mas aquelas pessoas que se aventuram pelo mundo encantador da cozinha, né, ao qual eu preciso navegar mais por esses mares, mas quem domina esse ambiente consegue, de pequenos e singelos elementos, desenvolver um banquete. Isso é inteligência. Quem não consegue, de pequenas flores, construir um belo arranjo para decorar sua sala, para decorar um ambiente qualquer, para fazer um jardim florescer, isso também é inteligência. Inteligência não está só vinculado àquilo que está ligado, jungido a questões de instrução de grau acadêmico. A inteligência muitas vezes nossa se revela quando a gente quer descobrir algo e não quer perguntar. Começa a jogar aquelas verdes, né? Às vezes a gente quer saber de uma história, mas a gente não quer perguntar direto, não quer demonstrar que a gente tem interesse naquela história. E começa a jogar verde, cerca daqui, cerca da acolá, e daqui a pouco a pessoa conta a história. Isso é inteligência. Será que essa nossa inteligência só serve para buscar músicas novas, fofoca de artista? Ou será que ela não pode ter uma finalidade que nos seja útil e útil à sociedade? Então, há muitas questões aí ligadas. Há outro bem tão precioso e que nós muitas vezes não nos recordamos. Fábio falava nisso na abertura dos trabalhos, né? Quantas vezes aquela pessoa que está ao nosso lado, convivendo conosco, em casa, no ambiente de trabalho, no centro espírita, aquela pessoa que sempre pega o ônibus conosco no mesmo horário, aquela pessoa que a gente sempre encontra na padaria, no supermercado, porque aquele vizinho também não é um bem que nós recebemos de Deus a administrar. Porque nós somos muito responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso lado. Não para lhes dirigir a vida, mas para sermos para cada uma delas uma possibilidade de apoio, quando elas quiserem e quando a vida exigir. E esses bens muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. É por isso que o Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da questão da família,
A parentela corporal e a parentela espiritual, e quando fala a questão dos pais, justamente apresenta essa ideia de bem, que um filho é para um pai, que um pai também é para um filho. Quando diz o Evangelho que Deus perguntará aos pais: o que fizeste das almas que eu vos confiei? Isso é um bem a ser administrado, porque não é posse dos pais, do mesmo jeito que os pais não são posses dos filhos. Porque hoje, infelizmente, alguns valores, até mesmo com medo dos excessos do passado, transformaram os pais em mais amigos do que pais. E os pais não podem perder a função de pais. Eles precisam ser amigos, mas eles precisam, antes de mais nada, ser pais, para dirigir, para orientar, para dar um direcionamento, para disciplinar quando necessário, para oferecer uma direção segura, para não ser, como dizia Jesus, dois cegos que caminham juntos, cego que guia cego, ambos cairão no abismo. Se pai não fosse para ser pai, não haveria necessidade da figura de pai, seríamos só todos amigos. Então hoje os valores estão tão confusos que muitas vezes nós perdemos essa dimensão. E tudo que nos passa por nós e através de nós são bens que precisam ser percebidos e administrados. A nossa profissão, o nosso talento profissional é um outro bem a ser administrado. A nossa convivência na casa espírita é um bem que precisa ser administrado. Esses bens que o Senhor disponibiliza são das mais variadas ordens e não muitas vezes percebidos. E é por isso que ele diz que esse administrador precisa ter o cuidado de, em manipulando esses bens, bem administrá-lo. Porque se houver o que aconteceu na parábola, o desperdício, esse administrador, ele não cumpriu o seu papel. Ele não adequadamente administrou os bens. E percebamos que a palavra desperdício, ela tem uma conotação muito própria. Uma coisa é quando você não usa, outra coisa é quando você desperdiça. Se eu abro a torneira da cozinha e vou atender o telefone e a água corre lá, sem necessidade, eu estou desperdiçando água. É essa ideia que Jesus quer aplicar. Muitas vezes nós convivemos com esses bens preciosos, esses elencados e todos os outros, que são tantos, são tão de numerosa quantidade, que seria impossível elencar todos. Mas esses bens são tantas vezes desperdiçados que nós sequer conseguimos enxergar o valor que ele tem. Porque se torna uma coisa qualquer, se torna uma coisa sem valor. Às vezes, de tanto conviver ou de tanto ter aquilo parece ser mais um mal do que um bem. Tem uma historinha de internet, que com certeza muitos amigos devem ter visto, que diz que um homem estava muito aperreado, porque ele chegava em casa, a mulher reclamava, os filhos aperreavam, lembra dessa história? Os filhos aperreavam, o cachorro latia, e era tanto aperreio que o homem chegava em casa e não tinha sossego. Até que numa determinada noite ele fez: Senhor, eu só queria que não existisse nada disso. E muitas vezes é isso que nós dizemos. Quantas vezes a gente diz: meu Deus, eu queria fugir. Eu queria fugir de casa, eu queria fugir desse trabalho, eu queria fugir dessa minha vida. Quantas pessoas não estão pedindo a Deus a oportunidade de fugir da sua vida? E Deus atendeu ao pedido deste homem. E quando ele acordou no outro dia, ele percebeu que ele não tinha mais mulher, não tinha filhos, não tinha cachorro. A primeira coisa que ele sentiu falta foi do cachorro, porque faz falta. E ele sentiu falta do cachorro. E ele começou a perceber que tudo aquilo, apesar de
todos os problemas, da reclamação da mulher, porque mulher reclama, e do menino que aperreava. Ele começou a perceber o quanto aquilo era importante para a vida dele. Até que, tão desesperado, ele pediu a Deus que queria tudo de volta. Do mesmo jeito. Mas ele queria tudo de volta. E, infelizmente, é o que muitos de nós vivenciamos em situação de desencarne. Quantas vezes, só quando alguém volta, né? Porque a gente normalmente diz assim, partiu, foi, morreu, desencarnou, mas na verdade a pessoa voltou para casa. Nós não estamos em casa, nós estamos numa oficina, num hospital, numa escola, mas não estamos em casa. Esta não é a nossa casa. E quando alguém volta, é que a gente começa a entender a pessoa, a gente começa a dar valor a coisas que a gente reclamava tanto. E não é que fulano estava certo, não é que agora eu entendo porque é que Beltrano agia dessa forma. Quantas vezes a gente só consegue enxergar o valor desse bem quando esse bem é retirado? Quantas vezes aquela saúde que a gente nunca cuidou, aquela saúde que nada, eu tenho saúde de ferro, menina, eu sou parente de super-homem, eu não pego nada, eu não preciso me cuidar. Só quando vem alguma coisa que a gente percebe quão preciosa é a qualidade da sanidade física e mental. Então são esses valores que a gente começa a descobrir só quando sente que vai perder. Como aconteceu com o administrador infiel. Enquanto ele estava lá desperdiçando os bens que ele poderia usufruir, que ele se considerava tão manipulador desses bens, que no momento em que o Senhor disse, tu não mais trabalharás comigo, porque ele foi denunciado por terceiros, às vezes por invejosos, às vezes por alguém que queria a sua posição. Mas uma coisa é certa, a prestação de contas é situação de qual ninguém escapa. Todos nós precisaremos prestar conta dos nossos atos, das mínimas coisas boas feitas, das mais insignificantes, dos mais insignificantes desacertos cometidos. Com a grande diferença que justiça e misericórdia divina caminha numa proporção tão maravilhosa que nós sentimos mais o peso dos nossos acertos do que a força dos nossos equívocos. Porque Deus é justo, mas infinitamente misericordioso e bom. E dessa prestação de conta, que venha da forma que for, chegará o momento em que nós vamos perceber o que não cuidamos, o que não zelamos, o que não cultivamos, o que desperdiçamos. Que foi o que aconteceu com o administrador da história. No momento em que ele disse, tu não trabalharás mais comigo, não administrarás mais meus bens, não terás mais esses bens ao teu dispor, ele se desesperou. O que será de mim? E quantas vezes não dizemos isso? Diante daquele emprego, e eu sei que emprego sempre é uma questão delicada. Porque emprego bom é o emprego que a gente vai ter. É sempre assim. O emprego que a gente tem nunca é bom. O emprego que a gente é bom só é bom no dia da entrevista e que a gente é aprovado. Ou no dia que sai o resultado do concurso público e a gente passou. Até esse dia ele é bom. Depois disso ele não é mais satisfatório, porque o salário é ruim, a gente trabalha muito, não reconhece o mérito do nosso esforço, o chefe não compreende, os colegas não ajudam, o emprego não é mais satisfatório. Emprego bom é o que a gente teve ou o que a gente vai ter. Mas no momento em que a gente recebe a notícia de que tem um bilhete azul nos esperando no DP, como um emprego ruim faz falta? Porque quando a gente sente que perde, é como se nós efetivamente enxergássemos o valor daquele bem. Foi o que aconteceu com o homem.
com o administrador. E naquele desespero ele tentou uma maneira de reverter a sua situação. Foi quando ele fez aquela negociação. E os devedores nessa história nada mais são do que os outros em relação a nós mesmos. Em relação a mim, todos os irmãos são os devedores da parábola, como eu sou a devedora de todos os outros. Porque essa relação de débito e crédito aí está relacionado diretamente aos bens que recebemos para administrar. Eu não recebo o corpo só para mim. Eu não recebo uma família só para mim. O meu trabalho profissional não é só para mim. As posses financeiras, grandes ou pequenas que eu tenha, as do presente, do passado ou do futuro que terei, elas não servem só para mim, elas têm uma relação direta com o outro. Então o outro se apresenta como devedor direto meu e indireto do Senhor das riquezas. E é por isso que ele chama os devedores e tenta, de alguma forma, minimizar e ganhar o afeto deles. E aí também é necessário contextualizar. Porque ele diz na parábola, a parábola diz que um devia 100 e o administrador disse, corrige tua conta e bota só 50. O outro devia também 100 e ele disse, corrige tua conta, coloca 80. E é necessário perceber esse traço histórico em que a história é contada. Pelos judeus, é proibida, pela lei judaica, é proibida a prática da usura, que é a cobrança de juros. Não é permitido juros. Você não pode cobrar juros, ganhar em cima daquilo que você negociou ou emprestou. Isso é proibido. Inclusive, o Velho Testamento, que é o que constitui a lei judaica, como é o caso, por exemplo, dos livros do Êxodo, o livro de Deuteronômio, o livro Levítico, proíbe textualmente a prática da usura, a cobrança de juros. O que é que os negociantes da época de Jesus faziam? E é por isso que se entende melhor a ideia do elogio do administrador. Comerciante que não coloque juros, ou é instituição de caridade, ou vai à falência. Porque você tem que cobrir o quê? As despesas do investimento, você tem que ter capital de giro, você tem que ter capital para investir no futuro e cobrir os possíveis riscos da negociação. Então, mercantilmente, a lei não tinha aplicação prática. Algo que no Brasil ocorre de lei que pega, lei que não pega. Era a mesma situação. O que era que os negociantes mais espertos e os mais ricos, por decorrência, faziam? Se ele tinha negociado com você 50, havia um pacto de cavalheiros que seria lançado nos livros comerciais, que a negociação tinha sido 70, tinha sido 80. Sempre era lançado mais do que o real. Porque se alguém denunciasse alguém para o tribunal da época, os livros iam provar o contrário. Não, olha aqui, eu vendi tanto a ele. Então o registro, a adulteração era feita nos livros, de forma que perante a lei, documentalmente, não havia cobrança de juros. E foi essa estratégia que o administrador utilizou quando ele se viu desesperado diante da demissão. Porque o que foi que ele pensou? Até agora, eu não cobrei nenhum dos meus devedores, é por isso que o meu senhor está desesperado. Se eu for cobrar tudo dos meus devedores, como está no livro, eu nem vou ganhar meu emprego de volta, porque o meu senhor já perdeu a confiança em mim. E vou ganhar a inimizade de todos os devedores, porque agora nem administrador eu sou, rei morto, rei posto. Eu não vou ter amizade de ninguém. Então pensou ele, eu posso, já que eu tinha adulterado antes, eu adultero de novo, dou um desconto aos meus devedores. Meu senhor vai receber alguma coisa.
Não vou deixar de perder o emprego, mas pelo menos ele vai ficar um pouco menos insatisfeito do que antes. E os devedores do meu senhor vão ficar gratos a mim, porque eles deviam mais e eu consegui ajeitar para que eles pagassem menos. Essa foi a estratégia dele. E foi o que aconteceu. E nesse momento é que a parábola conta aquela fala do Senhor que nos soa estranha, porque essa atitude foi elogiada pelo Senhor. E a primeira impressão que passa é: então é certo o jeitinho brasileiro, porque foi isso que o administrador fez. Deu um jeitinho para agradar aos dois, ao Senhor e aos devedores. Na verdade, a proposta de Jesus aqui não foi elogiar a esperteza leviana, mas o Senhor quis destacar aqui 3 grandes coisas, que é o que Deus aplica na vida de cada um de nós. Por mais errado que nós estejamos, por mais desacertos cometidos, no momento em que consigamos fazer alguma coisa certa, essa atitude positiva, ela é digna de elogio. Porque no final das contas, o Senhor, que não ia receber nada, ele recebeu alguma coisa. E ele fez a negociação de forma que beneficiou os dois, ainda que levianamente. O objetivo dele foi leviano, mas deu um resultado positivo para os dois, tanto para o Senhor como para os devedores. E é essa atitude que o Cristo quis ressaltar. Porque normalmente nós dividimos as pessoas entre boas e más. Uma pessoa é boa, ela é boa. Se ela cometer qualquer falha, ela simplesmente deixou de ser boa, ela não serve mais, ela não presta mais. Quantas amizades às vezes não se findam justamente por isso? Poxa, fulano é meu amigo de tanto tempo, de tantos anos, já me serviu tantas vezes, mas naquele dia ele fez isso comigo, acabou a amizade. Porque aquela mácula foi capaz de apagar tudo de bom que aquela pessoa fez. E normalmente nós dividimos a pessoa assim. Minha avó sempre dizia um ditado, também popular, conhecido de muitos, que diz assim: não existe um bom sem defeito, nem um mal que não tenha seu valor. Porque não existe dentro da nossa condição moral aquela pessoa que só acerte e aquela pessoa que só erre. As mais terríveis criaturas, em algum momento, foram capazes e são capazes de demonstrar algum traço de bondade, algum traço de correção na sua vida. E isso a literatura espírita, além da própria vida, dá inúmeros exemplos. E aí eu me lembro de um, que é o caso que é contado até no livro O Semeador de Estrelas, que conta a vida de Divaldo Pereira Franco, que fala do espírito que perseguia Divaldo, porque Divaldo não tinha seguido as orientações religiosas que esse espírito entendia correto. E esse espírito perseguia Divaldo, ele seguia Divaldo e inclusive tentava obsediar Divaldo, que não tinha espaço por conta do cuidado e disciplina mental que Divaldo se impõe. Mas que ele tenazmente acompanhava Divaldo na tentativa de pegar Divaldo em algum deslize e vincular-se psiquicamente a ele. O que justamente conseguiu quebrar essa perseguição dessa criatura infeliz foi no momento em que Divaldo, sem saber, socorreu materialmente um espírito encarnado, mas que era de afeição, era uma filha muito querida daquele espírito perseguidor. E foi em amor a esta filha, que foi atendida por Divaldo, que o espírito disse: eu não tenho mais por que lhe perseguir. Muito pelo contrário, hoje ele é trabalhador da mansão do caminho. Então isso mostra que cada criatura, por pior que seja, ela tem um traço de bondade.
E mesmo nós que tentamos agir mais corretamente do que errarmos, quantos atos equivocados nós ainda não praticamos? Em quantos momentos nós não falhamos? E nem por conta disso Deus desistiu de cada um de nós. Então é esse o momento que há o elogio do Senhor ao administrador. Não é o elogio à esperteza leviana dele, mas o elogio de que em algum momento ele conseguiu fazer alguma coisa certa, ainda que essa não fosse a intenção dele. A intenção dele era livrar a própria pele. E mais, Jesus quer mostrar que nós podemos corrigir o nosso caminho voluntariamente. Se esse administrador tivesse tido essa atitude antes do aviso prévio que o chefe deu a ele, ele não teria sido despedido. Ele poderia voluntariamente ter seguido este caminho. Ele não precisava esperar pela dor da demissão para agir corretamente. E é esse o lembrete que Jesus quer dar a cada um de nós. Sim, nós temos um passado de equívocos. Sim, nós ainda cometemos muitos erros. Sim, é a pura verdade. Nós não conseguimos colocar em prática a lei de amor, justiça e caridade, apesar de sabermos, apesar de conhecermos, apesar de entender ser necessária para a nossa evolução. Mas nós não precisamos da dor para reparar os nossos erros. Nós podemos voluntariamente voltar atrás nos nossos equívocos e corrigir a nossa atitude. Por que esperar pela dor? Por que esperar a demissão? Por que esperar o momento em que nos é tirado aquilo que é tão caro? Para só a partir daí perceber que agiu errado e com o peso das lágrimas corrigir o caminho. Essa não é a opção da vida, essa é a opção nossa. A vida nos dá a possibilidade de nos corrigirmos voluntariamente, sem esperar as dores atrozes da expiação. Agora, quando nos quedamos inertes, quando optamos por pensar: mas eu tenho muitas encarnações, mas Deus é misericordioso, mas eu não vou ser santo nessa vida mesmo, mas eu tenho muito tempo, a gente vai acumulando dores, a gente vai acumulando sofrimento, na tentativa de despertar e perceber que não há mais tempo para tantas dores. Se nós temos pressa para ser felizes, Deus tem mais pressa ainda em nos ver felizes. Mas isso é uma decisão nossa, que Deus não impõe. E é por isso que ele diz: ser louvado, elogia a atitude dele, até para incentivá-lo. Tu não precisas esperar num outro emprego, uma outra demissão. Faze dessa forma sempre e o teu chefe será satisfeito contigo. Não precisamos, só porque estamos desesperados, perseguidos numa obsessão, carregando dores físicas assomadas, carregando problemas nos lares que nos tiram o sossego, para nos voltarmos a Deus, buscar uma vida melhor, buscar um trabalho de amor. E isso deve ser uma constância na nossa vida, para que as dores não tenham espaço. Só que a gente é brasileiro mesmo. Porque diz que brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra. E já saiu com tudo que estava dentro. A gente precisa aprender a espiritualmente, moralmente, fechar a porta antes. Para que ninguém roube a nossa paz. Para que ninguém roube o nosso sossego. Para que ninguém faça construir em nossos olhos lágrimas. Porque nós não precisamos disso para evoluir. A nossa evolução pode sim ser mais serena, mais tranquila. Não significa que não haverá diversidades, porque todo estudante precisa de provas, mas ninguém precisa da dura prova da reprovação. É esse o convite que o elogio nos faz. Se nós erramos, há a possibilidade de corrigir.
E a partir desse momento, nós podemos sim fazer diferente. É o que essa casa, há mais de 4 décadas, tem se proposto em nome de Jesus. A oferecer a nós, sob a proteção bendita de Alta de Souza, um direcionamento. Que aqui treinemos a nossa paciência, porque conviver não é fácil. Que nós treinemos a nossa resignação. Que nós treinemos a nossa dedicação ao bem. Porque servir a Jesus não é uma declaração verbal, mas é um testemunho diário que começa no pensamento e se concretiza nas ações. Nós precisamos mudar a nossa conotação de infidelidade para uma submissão feliz e renovada em Deus. Nós precisamos aprender a deixar de ser ingratos com a vida. A mulher torce pelo Náutico, ela vai evoluir um dia e torcerá por um time melhor, como o esporte. Segunda divisão. Não? Não? Claro que sim, porque a vida é de progresso, ninguém regride. Quem torce para o esporte não pode torcer para outro time. É uma questão de retrocesso, é impossível pela lei do progresso. Não pode. É antidoutrinário, não pode. Nós precisamos evoluir. Cada um de nós estamos no local certo, com a pessoa certa. Não é sem razão que um pensador, muito lido inclusive pelas missas, diz que cada um de nós somos responsáveis pelo que cativamos. Nós precisamos aprender, por isso a parábola também fala, fazei amigos, porque nós precisamos construir afetos. Relação de afeto com o planeta, que está reagindo à maneira como tem sido tratado. Relação de afeto com as pessoas, relação de afeto conosco mesmo. Porque também já disse um pensador, filho do aniversariante de 2012, que eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Muita paz.